Olá, alunos! Eu sou a professora Marília e vamos para mais uma aula de Química. Objetivos da aula de hoje: compreender o conceito de coeficiente de solubilidade, ler e interpretar gráficos de solubilidade e praticar o conhecimento por meio das atividades. Vamos lá? Então, olha só, temos 3 perguntas para responder durante a aula de hoje. O que é coeficiente de solubilidade? Como podemos construir um gráfico de solubilidade? E qual a importância de conhecermos o coeficiente de solubilidade? Durante a aula, a gente vai conseguir responder a essas questões. Então, para a gente lembrar um pouquinho, solubilidade é uma propriedade física da matéria e está relacionada com a capacidade do soluto dissolver o solvente. Então, a gente está falando de soluções, que é a união de ao menos um soluto e um solvente, e ela é uma capacidade, uma propriedade física, que já foi testada para os diversos materiais que a gente tem no nosso dia a dia. E o coeficiente, então, é um número que caracteriza uma propriedade determinada da substância, e aí nós temos o coeficiente de solubilidade, para a gente conseguir interpretar o que as informações aí da capacidade do solvente de dissolver o soluto vai trazer para a gente e cada uma das soluções que nós vamos estudar. Então, olha só. O coeficiente de solubilidade, que a gente chama de CS, é a máxima quantidade de soluto que se solubiliza em uma dada quantidade de solvente a uma dada temperatura. Então, o coeficiente de solubilidade, ele depende da quantidade que eu tenho de solvente, ou seja, do volume ou da massa de solvente que eu estou utilizando, e também qual é a temperatura que eu estou realizando essa dissolução aí do meu soluto no solvente. Quando vamos preparar uma solução, temos que levar em consideração 3 critérios: a quantidade de solvente que será utilizada, a temperatura desse solvente e a quantidade de soluto que será utilizado. Para preparar uma solução, também é importante conhecer o coeficiente de solubilidade do solvente aí para cada soluto. Quando eu conheço essas características, eu posso prever o comportamento da minha solução antes mesmo de juntar os componentes. Aí, olha só, o coeficiente de solubilidade do cloreto de sódio em água a 20 graus Celsius é 36 gramas de NaCl, que é o cloreto de sódio, em 100 gramas de água. Essa informação significa o quê? Que caso tenhamos 100 gramas de água, que para a água a massa e o volume é o mesmo, então temos 100 ml de água, quando a temperatura dessa água é 20 graus, ela consegue dissolver no máximo 36 gramas de NaCl. Se adicionarmos 1 grama a mais do sal, nesse mesmo volume de água e nessa mesma temperatura, ele não vai se dissolver e vai ficar depositado lá no fundo. Se eu quiser dissolver esse 1 grama a mais, ou eu aumento a temperatura, ou eu aumento a quantidade de água que eu estou usando para preparar a solução. Ao conhecer o coeficiente de solubilidade do solvente em relação a determinado soluto, podemos evitar perdas ou desperdícios de material. Além disso, podemos ainda saber exatamente o tipo de solução que estamos preparando. Então, são informações muito importantes, principalmente para a gente evitar desperdício. Uma vez que a gente tem tabelado os valores de coeficiente de solubilidade para diversos materiais, não tem por que ficarmos fazendo testes aleatórios de solubilidade quando temos lá uma indústria, uma fábrica. Assim, com essas informações, é certeira a preparação se eu vou querer uma solução insaturada, saturada ou supersaturada que eu esteja precisando lá na minha fabricação. Relembrando então, em relação ao coeficiente de solubilidade, as soluções podem ser classificadas: insaturadas, quando a solução é preparada com menos quantidade de soluto do que o coeficiente de solubilidade que foi especificado lá para a solução. Temos elas, então, saturadas, e supersaturadas. E aí, quando a quantidade do soluto dissolvida em uma solução insaturada está próxima do limite, descrito pelo coeficiente de solubilidade, a gente diz, então, que aquela solução é concentrada. Então, quando, por exemplo, eu tenho 100 ml com 36 gramas de sal de cozinha, eu tenho uma solução concentrada de sal de cozinha. Eu atingi o limite máximo do volume para aquele sal. Quando a quantidade de soluto dissolvida na solução insaturada está distante do limite descrito do coeficiente, a gente diz então que ela é diluída.
a solução insaturada também pode ser dita diluída, ou seja, eu tenho menos quantidade do que eu poderia ter do meu soluto naquela quantidade de solvente. Aí eu tenho concentrada quando eu atinjo a quantidade e diluída quando eu não alcancei essa quantidade ainda. A saturada, que a gente falou ali, que é quando atinge o limite, e a saturada com corpo de fundo é quando eu tenho além da quantidade, e aí o que não se dissolve fica parado no fundo do frasco. A gente diz então que a solução com essa característica é saturada com corpo de fundo. Para a gente calcular o coeficiente de solubilidade, temos uma fórmula, que é o seguinte: CS, que é o coeficiente de solubilidade, vezes, igual a 100, vezes M1, que é a massa do soluto, dividido por M2, que é a massa do solvente. Veja que a massa do soluto e do solvente são colocadas separadas aqui para divisão. Ou podemos usar a regra de 3, que sempre salva a gente nos nossos cálculos de química. Vamos resolver um exercício junto para praticar aí esse nosso coeficiente de solubilidade? Então, olha só. Sabendo que o coeficiente de solubilidade do KNO3 em água é de 202 gramas do KNO3 para 100 gramas de água a 90 graus Celsius. Qual será a classificação de uma solução que foi preparada adicionando 707 gramas do sal em 350 gramas de água na mesma temperatura, já que ele não disse uma informação de temperatura diferente? Então, como que a gente pode calcular isso? A gente pode fazer por regra de 3, e aí eu digo lá que se 100 gramas conseguem solubilizar 202 gramas, 305 gramas conseguiriam X. Fazendo esse cálculo aqui, deu exatos 707, ou seja, está dentro da capacidade do volume de água, a solução é saturada. Ou a gente pode usar a nossa equação lá. CS, coeficiente de solubilidade, é igual a 100 vezes massa do soluto dividido pela massa do solvente. Então, ele me deu lá a minha massa de soluto, 707, pela massa de solvente, 320, e ele me deu lá um coeficiente de solubilidade de 202 gramas, que é esse coeficiente de solubilidade do enunciado, correto? Então, por isso, a nossa solução aqui do exercício resolvido é uma solução saturada. Vamos praticar, então, a atividade agora? 4 tubos contendo 200 ml de água em cada um, colocam-se nesses tubos de cromato de potássio nas seguintes quantidades: tubo A 1 grama, tubo B 3 gramas, tubo C 5 gramas e tubo D 7 gramas. A solubilidade desse sal a 20 graus Celsius é igual a 12,5 gramas por 100 ml de água. Após a agitação, em quais dos tubos coexistem nesta temperatura soluções saturadas e fase sólida ou corpo de fundo? E eu quero que vocês justifiquem com cálculos. Agora é com vocês.
Vamos para a correção da atividade? Olha só, a gente vai fazer então uma regrinha de 3 e a gente tem lá 12,5 gramas de sal estão para 100 ml. Em 20 ml, que é a quantidade de água que ele colocou em cada um dos tubos, quanto de sal conseguiria dissolver? Fazendo a continha, dá 2,5. Ou seja, 2,5 gramas de sal dissolvido em qualquer tubo onde houver mais do que 2,5 de sal adicionado, haverá a formação de corpo de fundo. Nesse caso, os tubos B, C e D têm mais do que 2,5 gramas de sal em cada um desses, conforme a informação do enunciado. Então, nesses 3, a gente vai ter corpo de fundo ou precipitado dentro dos tubos, certo? Vamos para a atividade 2 agora? Uma solução contendo 14 gramas de cloreto de sódio dissolvido em 200 ml de água foi deixado em um frasco aberto a 30 graus Celsius. Após algum tempo, começou a cristalizar o soluto. Qual o volume mínimo e aproximado em ml de água deve ter evaporado quando se iniciou a cristalização? Temos os dados ali da solubilidade e da densidade da água. Agora é com vocês. Vamos para a correção da atividade? Olha só. Então, conforme o coeficiente de solubilidade, a gente tem o seguinte: 35 gramas de sal estão para 100 ml de água. Ele me disse lá que usou 14 gramas, dentro do enunciado ele trouxe essa informação. Então, quantas ml de água seriam necessárias para solubilizar essas 14 gramas? Faço a minha regrinha de 3 e tenho 40 ml. Pela diferença de volume ali, porque ele me diz que ele começou fazendo a solução com 200 ml, solubilizando 14 gramas de sal. Pela diferença de volume aqui, eu tenho 160 ml. O que significa?
Como no início tinha-se 200 ml de água, para começar a formar um corpo de fundo, é preciso ter evaporado no mínimo 160 ml de água dessa solução inicial, para que daí sim eu tenha o nosso sal em excesso e que ele vá parar no fundo do frasco. Correto? Vamos fazer a atividade 3 agora? 160 gramas de uma solução aquosa saturada de sacarose a 30 graus Celsius são resfriados a zero. Quanto do açúcar cristaliza? Temos os dados aqui do coeficiente, agora é com vocês. Vamos para a correção dessa atividade? Olha só, ele pergunta o seguinte: 160 gramas de uma solução aquosa saturada de sacarose a 30 graus Celsius são resfriados até zero. Quanto do açúcar se cristaliza? E eu tenho as informações do coeficiente de solubilidade da sacarose nas duas temperaturas que ele traz ali. Então, para resolver essa questão, a gente precisa fazer o seguinte. Então, a 30 graus, o coeficiente me diz que 220 gramas de sacarose se dissolve em 100 gramas de água quando a temperatura é 30 graus. Somando aqui soluto e solvente, a gente tem 320 gramas de solução. Então, 220 gramas de sacarose estão para 320 gramas de solução. Se eu tenho 160 gramas de solução, quanto é somente sacarose dentro dessa solução formada? Faço a minha regrinha de 3 ali e tenho 110 gramas. Então, essa minha solução de 160 gramas de solução, ela foi feita da seguinte forma: 110 gramas de sacarose mais 50 gramas de água com 30 graus de temperatura
deu lá as minhas 160 gramas de solução, porque eu estou somando a massa da água com a massa da sacarose, que é o solvente nesse caso. Aí, a 0 graus, qual que é a informação que a gente tem? 100 gramas de água dissolve 180 gramas de sacarose. Se eu tenho 50 gramas de água, que eu já descobri ali no passo anterior, que foi a quantidade de água usada para fazer a solução, quanto de sacarose eu tenho que ter dissolvido, eu conseguiria ter dissolvido num volume de água de 50 na temperatura de 0 graus. Faço a regrinha de 3 aqui e tenho 90, ou seja, 90 gramas de açúcar dissolvido. Pela diferença em relação à massa do soluto inicial, 110 menos 90, eu tenho 20. Então, quando eu estou resfriando essa minha solução e começou a 30 graus, certo? E foi até 0, quando ela chegar em 0, eu vou ter 20 gramas de de sacarose cristalizada no fundo do recipiente. Correto? Na aula de hoje, então, eu tenho uma proposta para vocês em relação ao mão na massa. Olha só, uma aula prática de solubilidade e saturação das soluções. Então, a gente tem aqui os materiais e reagentes. Água, sal de cozinha, álcool etílico 92 GL, ou seja, é aquele álcool etílico que a gente usa aí para fazer fogo, que ele está mais concentrado, certo? Não é o álcool 70 que a gente tem usado aí para fazer a nossa higiene das mãos. É álcool 92, álcool líquido, ok? 2 beckers ou 2 copos transparentes, uma vareta de vidro ou uma colher para misturar. Então a gente vai verificar qual que é a diferença, né, da solubilidade do sal de cozinha quando eu coloco num volume de água e quando eu coloco num volume de álcool. Então eu vou pegar lá os meus copinhos ou beckers, colocar volumes iguais, e aí você pode escolher dependendo da quantidade dos reagentes que você tem disponível na sua casa, e aí você vai testando uma colher em um, uma colher em outro, e vai vendo o comportamento aí da saturação e da solubilidade do nosso sal de cozinha dentro dos 2 solventes, água e álcool. Para você saber com mais detalhes o passo a passo aí da resolução aí da prática, você pode apontar o seu celular para o QR Code aqui ou clicar no link abaixo que ele vai te direcionar aonde tenho toda a descrição dessa aula prática aí do passo a passo, certo? Então façam atividade, filmem, tirem fotos para vocês verem aí a evolução da atividade de vocês dessa aula prática feita em casa. Então na aula de hoje, compreendemos o conceito de coeficiente de solubilidade, lemos e interpretamos gráficos de solubilidade e praticamos o conhecimento por meio de atividades. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada pela atenção de vocês e até a próxima.